Deus não precisa de você. Do que ele é o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos, nem é adorado por mãos. Existe uma ilusão confortável que o coração humano cultiva com dedicação surpreendente, a de que Deus precisa de nós, que o nosso dízimo sustenta a sua obra, que a nossa presença no culto alegra a sua solidão, que a nossa obediência completa algo que lhe falta. É uma ilusão antiga vestida com uma linguagem piedosa, que transforma a religião num contrato de serviços e Deus numa entidade que aguarda ansiosamente a nossa cooperação. Paulo não aceitou essa ilusão. Em Atenas, diante do Areópago, cercado por altares erguidos ao desconhecido, ele não suavizou a mensagem para agradar a sensibilidade filosófica grega e declarou algo que soou como um escândalo. Deus vivo não habita em templos feitos por mãos de homem, nem é servido por mãos humanas como se necessitasse de alguma coisa. O Criador do universo não é um devedor, ele não está em dívida com a sua dedicação. Mas atenção, afirmar que Deus não precisa de você não é uma sentença de abandono. É antes o fundamento mais sólido sobre qual a verdadeira fé pode ser construída. Porque um Deus que precisasse de nós seria um Deus fraco demais para salvar. A autossuficiência divina não é uma parede fria, é a rocha sobre qual o Evangelho faz sentido. A presença que não pode ser domesticada. Quando Paulo pronunciou essas palavras no Areópago, ele estava destruindo um dos pilares da religiosidade antiga. Os atenienses, como a maioria dos povos do mundo antigo, acreditavam que os deuses habitavam em santuário. A divindade era confinada, localizada, acessível através de um endereço. O templo era o ponto de encontro obrigatório e o sacerdote era o intermédio necessário. Controlar o acesso ao templo era controlar o acesso a Deus. Essa compreensão não morreu na Grécia Antiga. Ela sobreviveu com roupas diferentes em muitos do que se chama de cristianismo. Manifestam quando alguém acredita que Deus está mais presente num determinado prédio, numa determinada denominação ou num formato de culto particular. Manifesta-se quando a presença divina é vendida como algo que pode ser convocado mediante técnicas rituais ou manipulação emocional. O Deus que pode ser domesticado num templo é um Deus que você pode controlar. E um Deus que você pode controlar não é o Senhor. Deus de Paulo é o Senhor do céu e da terra. Ele não cabe em paredes de pedra ou cai teológicas convenientes. A sua presença não é um produto que se compra com frequência eclesial. Não invalida a reunião dos crentes. O próprio Cristo prometeu estar no meio de 2 ou 3 reunidos em seu nome. Mas há uma diferença fundamental entre encontrar Deus no culto e acreditar que Deus está preso nele. A intimidade com Deus não começa com a sua presença no lugar certo, começa com o reconhecimento de quem Ele é. O fim da religião transacional. A frase de Paulo é cirúrgica. Deus não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa. A expressão como se carrega um peso enorme. Ele não proíbe o serviço, ele proíbe uma teologia específica do serviço, ela que parte do pressuposto de que Deus tem uma necessidade que você pode suprir. É a crítica direta à religião como transação. A religião transacional opera numa lógica assim. Você dá algo a Deus e Deus lhe deve algo em troca. Você jejua e ele cura. Você semeia financeiramente e ele multiplicará. Você obedece com disciplina suficiente e ele fica obrigado a abençoar. Essa teologia não é apenas teologicamente incorreta, ela é espiritualmente destrutiva, porque converte a adoração em negociação e transforma Deus num parceiro comercial que você pode pressionar com o seu sacrifício. A autossuficiência de Deus, porém, não é uma doutrina árida. Ela é, na realidade, a base da graça. Exatamente porque Deus não precisa de nada
A sua generosidade não é calculada nem interesseira. Ele não ama porque você lhe é útil. Ele não o redimiu porque a sua redenção completava algum projeto de autoexpressão divina. A cruz não foi um vestimento, foi a expressão mais radical de um amor que não precisa de retorno. Deus que precisa de você poderia eventualmente dispensá-lo quando você se tornasse inútil. O Deus que não precisa de você e ainda assim escolheu amá-lo é o único Deus digno de toda a sua confiança. Da autossuficiência à graça soberana. Paulo não deixa o argumento na negação. Após declarar o que Deus não é e o que o Deus não precisa, ele completa o quadro com a afirmação mais libertadora de toda a passagem. E ele mesmo quem dá a todos a vida, o fôlego, todas as coisas. A autossuficiência divina não é isolamento, é a fonte de toda a dádiva. Porque Deus não precisa de nada. Ele pode dar tudo. É o movimento fundamental do Evangelho. O texto nos apresenta um Deus que não é receptor, mas doa. Ele não está sentado à espera da sua contribuição. Ele é a origem de cada respiração que você deu desde que nasceu. Cada manhã que você abriu os olhos foi sustentado pela sua providência. Cada capacidade que você tem, inclusive a de servi-lo, foi concedida por ele, antes mesmo de você sequer soubesse que ele existia. Você não trouxe nada, ele preparou a mesa. Foi dessa posição de absoluta soberania que ele enviou o seu filho, Cristo. Não veio porque Deus precisava de um plano de recuperação de emergência. A encarnação, a vida perfeita, a morte expiatória e a ressurreição gloriosa de Jesus foram o desdobramento eterno de uma graça que não depende de nada que você possa oferecer. Na cruz, o Deus que dá a vida entregou a sua própria vida na forma do Filho, para que os que estavam mortos em seus delitos pudessem receber o dom da vida eterna. Isso não foi uma transação, foi uma dádiva. E dádivas não merecem, recebem-se. A mensagem que Paulo pregou no Areópago ainda perturba porque ela desaloja o ser humano do centro da narrativa religiosa. Deus não precisa do seu tempo, não precisa do seu serviço como quem tem uma carência e não precisa de nenhum recurso que você possa oferecer. Ele é a fonte de toda a existência. Você é o recipiente, não o provedor. Mas é precisamente aí que a esperança do Evangelho se torna inabalável. Um Deus autossuficiente que escolhe amar, salvar e habitar com a sua criação não faz por necessidade, mas por graça soberana. E a graça soberana não pode ser conquistada, comprada nem perdida por falha de desempenho. Ela repousa na imutabilidade da concede, não na consistência de quem a recebe. Você não é indispensável a Deus. E isso é a melhor notícia que alguém poderia ouvir. Porque significa que a sua salvação não depende da sua suficiência, depende da suficiência daquele que entregou por você. Você tem carregado a religião como um fardo de desempenho, se tem tentado ser bom o suficiente para merecer a atenção de Deus, ou negociado com ele como se fosse possível colocá-lo em dívida, é a hora de abandonar esse peso. Não porque Deus não se importa com sua vida, mas porque ele já se importou de uma maneira que você não pode superar. Cristo foi o único lugar onde a autossuficiência de Deus se curvou voluntário. Ali, o Filho Eterno carregou o peso de tudo que você deve e que jamais poderia pagar. Não para que você lhe devesse mais, mas para que a dívida fosse quitada de uma vez por todas. A oferta está aberta, não a quem tiver se esforçado o suficiente, mas a quem reconhecer que não pode se lançar sobre a graça de quem? Abandone a religião tradicional. Volte para o Deus que não precisa de você e ainda assim escolheu você. Esse Deus que o Evangelho aponta. E é neste Deus que a fé verdadeira encontra o seu descanso. Senhor Deus Pai, eterno, autossuficiente em ti mesmo. Antes da fundação do mundo, reconhecemos diante de ti que chegamos vazios e que tudo o que somos e temos
precede da tua mão soberana. Perdoa-nos pela presunção de imaginar que poderíamos te colocar em dívida, confundido a religião com o comércio, e a tua graça com o salário do nosso esforço. Que a grandeza da tua autossuficiência não nos afaste, mas nos lance sobre a cruz, onde o teu filho, que não precisava de nada, se esvaziou de tudo, porque aquele que precisava de tudo, que este evangelho seja suficiente e real para destruir toda a religiosidade vazia e poderoso para nos transformar em adoradores. Buscam não pelo que podem ganhar, mas pelo que já receberam. Tu, agora somente. Amém.